Gita, né? Gita 2:11. É um verso importantíssimo. Aliás, para quem quiser, é um bom verso para memorizar. Ele diz assim: Ashotyanan vashotyastam prajñavadam shabhashase gatasu nagatasumscha nanushochanti panditaha. Vamos ver primeiro o significado, depois eu comento. Então ele diz o seguinte: Ashotyanan vashotyastvam. Primeiro que só os sandis, né, as junções que acontecem aí, já faz um problema, um escarcel, né, na coisa. Então aqui a gente tem Ashotyaha, Ashotyan, isso. Tá, então ele diz o seguinte: Tuam, você, anvashotyaha, né, você sofre por, tá? É um verbo, ashotyati é sofrer, com esse sufixo anu, que vai virar ser anva, vira sofrer por. Então você sofre por ashotyan, aquilo que não deve, que não merece ser sofrido, né? Vamos seguir, depois eu comento. Prajñavadam shabhashase. No entanto, cha, né? No entanto, cha, bhashase, você fala, você, né, profere. Prajñavadam. Vada um discurso, né, uma fala prajña, uma fala sábia, uma fala de um sábio. Tá? Então você está sofrendo por o que não merece ser sofrido. No entanto, cha, né? Você fala palavras de sabedoria, né? Seguindo. Gatasum, agatasum, cha, né? A gente tem que continuar lendo. Na anushochanti panditaha, tá? O que o sujeito está aqui. Os panditahas, os sábios, eles na anushochanti, eles não sofrem, né? Eles não sofrem por, né? O mesmo verbo que a gente viu aqui em cima, né? Anvashotyaha. Eles não sofrem por o quê? Gatasum, aqueles dos quais a respiração se foi, ou seja, as pessoas que morreram, e agatasum, aqueles dos quais a respiração não se foi, ok? Ou seja, aqueles que ainda estão vivos, tá? Então vamos só pegar a visão geral do verso. Ele fala assim: Arjuna, você sofre por coisas que não merecem ser sofridas, mas você fala palavras como que chama? De sabedoria, por outro lado, né? Os panditas, né, os eruditos, os sábios, vamos botar assim, eles não sofrem por aqueles que já morreram ou que não morreram. Vamos simplificar assim a tradução, né? É o primeiro verso aí de ensinamento depois que Arjuna né, fala Kaparanya dosho pahatasvabhava, agora esqueci, mas é o verso onde Arjuna fala para Shri Krishna assim: eu não sei o que fazer, por favor me ensina, né? Então, a partir desse momento, Shri Krishna fala oficialmente como professor, e o primeiro verso que é considerado de ensinamento, né, da Gita é esse, que ele já começa resumindo o problema todo, né? Veja, porque ele começa dizendo o seguinte: você sofre por aquilo que não deve ser sofrido. O que isso quer dizer? Vamos entrar já um pouquinho na explicação, tá? Sair um pouco da tradução e entrar um pouquinho na explicação. Que é o seguinte: o seu sofrimento, a sua experiência de sofrimento, ela é real, né? Não tem como você negar que uma pessoa está sofrendo. Você não tem como provar para a pessoa que ela não está sofrendo. Isso não é lógico, né? Você provar assim: não, você não está sofrendo. Não, estou sofrendo. Não, você não está. Como é que chama? Esse debate não vai ter fim, né? Só que ele põe uma coisa, ele põe como é que chama? O segundo caso, né? Ou seja, o objeto ali, por quem que ele está sofrendo, e qualifica essa coisa pela qual ele está sofrendo como aquilo que não merece ser sofrido. Então, ou seja, é verdade que você está sofrendo, mas a razão pela qual você está sofrendo, ela é falsa. Certo? Pegaram a ideia? Isso. Prajñavadam shabhashase. No entanto, você fala coisas sensatas, né? Você fala coisas que fazem sentido. Então, se a gente pegar o primeiro verso, como é que chama? O primeiro capítulo da Gita, esse iniciozinho do segundo até chegar no 11 aí, eles são versos onde Arjuna, apesar da fossa que ele tá, né? Ele fala com muita, como é que chama?
muita sobriedade. Tipo assim, o mundo não faz sentido do jeito como a gente encara ele, certo? O mundo, se você encarar o mundo como um projeto para ser feliz, ele não faz sentido. É isso que Arjuna não tem toda essa clareza nesse momento para dizer essas palavras, mas ele deixa entender isso, né? Então essa virada de Arjuna é uma virada que exige prajñavadam, né? Ele exige esse prajña, exige essa luz, esse entendimento. E ele tem esse entendimento, só que né, tem um desentendimento no meio da história aí que bloqueia esse processo, né? Ele segue dizendo, Panditaha na anushochanti. Então, os sábios, Panditahas na anushochanti, eles não sofrem, né? E aí veja que interessante, ele qualificou Arjuna como tendo uma atitude de um sábio, ou seja, ele fala palavras sábias, quem fala palavra sábia é o sábio, certo? Então ele qualifica Arjuna como um sábio, né? E depois ele fala assim, mas os sábios não sofrem tal. É tipo quando você fala com criança assim, menino que é grande não faz mais isso, sabe? Porque o menino quer ser grande, aí você fala assim, menino grande, não sei o que lá. Ele falou assim, ele acabou de falar de Arjuna assim, Arjuna, veja bem, você é inteligente, Arjuna. E as pessoas inteligentes, elas tal. É esse que é o jogo. Ele mudou a palavra, ele usou prajña, ele qualificou como é que chama? O proceder de Arjuna, como que ele está agindo. Depois ele usou a palavra não deixando, ele não está chamando Arjuna de Pandita, né? Mas ele está usando, fazendo um paralelo com o que ele acabou de falar de Arjuna. Pandita, né? Pandita é o sábio, né? Os sábios eles não sofrem pelo quê? Gatasum, agatasum cha. Por duas coisas que eles não sofrem, né? Gatasum, aqueles dos quais a respiração se foi, os mortos, né? E agatasum, aqueles cuja respiração não se foi. E é interessante que tem uma questão de, se você for ver esses estudos de lógica que existe, né? Quando você faz dois conjuntos, né? Que um é o oposto do outro, e você põe os dois conjuntos como sendo como já é objeto dessa não sofrência de Arjuna, você naturalmente inclui tudo, sabe? Porque eu digo o seguinte, eu gosto das comidas salgadas e não salgadas. Tá tudo incluso, né? Ou seja, os sábios não sofrem por nada. Ele está dizendo isso de outra forma, né? E outra forma de dizer é o seguinte, Arjuna está... Esse tema da morte é uma coisa importante porque ele está numa guerra. Então ele está falando, não quero matar a pessoa, não quero não sei o quê, não vou matar o fulano, vou matar o cicrano, o meu vizinho, tal, não sei o quê, né? Então esse é um tema dele. Então ele traz qualifica esse objeto da não sofrência de Arjuna nesses dois quesitos, e através disso ele abrange indiretamente, né? Ele abrange uma gama de coisas, né? Uma gama uma gama não, ele abrange todas as possibilidades de sofrência. Mas ele não fala isso direto, ele não fala que assim, o sábio não sofre. Ele fala assim, o sábio não sofre por quem morreu e por quem ainda não morreu, né? Essas duas coisas não são razão para o sábio sofrer. Verso lindo de morrer, né? Como a Gita costuma fazer pra gente. Então, né? Decorem esse verso, é bom, tá? Mas beleza, então só trouxe isso porque, veja, esse verso tem... Aqui a gente já está tratando de Vedanta, né? Então, a escolha das palavras, na hora de fazer essa tradução, ela é muito crítica, né? Porque, veja, esse verso tem sim aspectos da pronúncia que são relevantes, né? Por exemplo, ele usa a mesma raiz, portanto a mesma sonoridade, para essas três palavras aqui, ashochan, anvashochaha. Então esse ashocha, depois ele nanushochanti, né? Ele está usando a mesma base, né? A mesma raiz, vamos botar assim, e derivando em palavras diferentes. Então, se a gente, por exemplo, quisesse traduzir esse verso tentando replicar, uma das possibilidades, não estou dizendo que é uma boa possibilidade, seria você, como é que chama? Seria você falar assim, você sofre pelo insofrível, sabe? Para ter esse efeito da repetição do termo sofre. Só que insofrível
não necessariamente passa a ideia para quem está escutando daquilo que não merece ser sofrido. Entende? Então, veja, o que você vai preferir fazer? Vai botar, você sofre pelos insofríveis, porque aí você mantém, você como que chama? Dá prioridade para a questão formal, ou você fala assim, você sofre por aqueles que não merecem não merecem sofrimento. O que você vai fazer? Né? Bom, depende do contexto, né? Mas tendo em vista que esse texto, a função desse texto dentro do nosso uso costuma ser Vedanta, e Vedanta precisa de clareza de significado, principalmente, talvez a versão mais capenga do português, mais clara de significado, seja a melhor opção. Entende o processo decisório que a gente está lidando?